Bem-vindo de volta. Hoje estamos com o Coronel Lawrence Wilkerson, que foi chefe de gabinete do secretário de Estado dos Estados Unidos. Coronel, muito obrigado, como sempre, por voltar ao programa. Obrigado por me receberem e obrigado por essa introdução. Ela mostra que sim, houve um a diplomacia existia. Eu também sinto falta da diplomacia. De novo, com o Irã, parece que foi algo fraudulento desde o primeiro dia. Com a Rússia, tem sido ou ausente ou fraudulento. Mas, no geral, eu realmente sinto falta da época em que a diplomacia era levada a sério, quando os diplomatas viam isso como parte do trabalho deles. Eu queria começar falando sobre o que está acontecendo agora com o Irã, porque vi que o Donald Trump colocou o chamado Projeto Liberdade em pausa. Ou seja, ele pretendia abrir o Estreito de Hormuz pela força. Não saiu como planejado, então, mais uma vez, está suspenso. Enquanto isso, Marco Rubio disse que a Operação Fúria Épica, como chamam a guerra, já atingiu todos os objetivos e por isso foi encerrada. Eu queria saber o que você acha dessas declarações. Eles estão tentando recuar desse desastre, talvez para evitar um retorno à guerra? Ou você acha que isso é só uma manobra, numa armada antes de vocês intensificar a atua? Bom, o último caso vem à mente como uma prática típica do governo Trump, incluindo o secretário de Estado e também conselheiro de Segurança Nacional Marco Rubio. As declarações que ele fez ontem foram absurdamente erradas. O secretário de Estado dos Estados Unidos afirma categoricamente que um bloqueio não é um ato de guerra. Que livro, afinal, ele anda lendo? Um bloqueio é considerado um ato de guerra há cerca de 1000 anos. E isso foi formalizado depois da Segunda Guerra Mundial no direito internacional. É justamente por isso que John Kennedy, em 1962, foi tão cuidadoso ao orientar o Comitê ExComm, o grupo que o ajudou a lidar com a crise dos mísseis em Cuba, especialmente o Bob. E nesse caso, se a memória não falha, o McNamara chegou a oferecer essa alternativa. Kennedy descartou a ideia de um bloqueio a Cuba e começou a procurar algum unismo, digamos assim. E eu acho que foi o McNamara, pode ter sido o Bob, ou talvez os dois. Mas se a memória não falha, foi o McNamara quem disse: e se chamássemos de quarentena? Um bom termo médico. E o Kennedy gostou, então ficou sendo uma quarentena. Não um bloqueio, porque um bloqueio, de novo, é um ato de guerra, senhor secretário de Estado. E aí temos o Kaine e o Hegseth discutindo sobre golfinhos kamikazes. Quão absurdo isso pode ser. Eu simplesmente não entendo essa liderança. Não consigo entrar na cabeça deles, porque a cabeça deles não é como a minha, nem como a sua. Não se parece com nada que eu já tenha visto. Mas respondendo à sua pergunta, isso fracassou objetivamente. E o que o Rubio sugeriu, e o que eu acho que o Trump vem sugerindo cada vez mais, embora de forma fraca e muitas vezes confusa, é: eu quero sair. Eu preciso de uma saída. Eu preciso encontrar uma saída. E se você não me der uma saída, eu mesmo vou abrir um caminho e vou fazer parecer que foi uma saída bem-sucedida, pelo menos em relação ao que eu fiz com o Irã. É só por isso que eu posso avaliar a situação, porque na aparência, na superfície do mar não foi um sucesso. E a única forma de o estreito ser bem-sucedido, se é que existe essa possibilidade, é se o consórcio Omã-Irã, digamos assim, tiver permissão para controlar o estreito e fazer o que quer fazer, que é cobrar, no comércio, uma taxa modesta de quem passa por ali. Essa é a única maneira de manter o estreito aberto. A única. Eu fiquei impressionado com o fato de estarem dizendo que o estreito estava aberto e que as pessoas podiam circular. E há cerca de 2.000 embarcações no Mar da Arábia do Norte. O que você vai fazer? Tirar eles um por um com escolta? Ah, você não tem tantos navios assim, tem? Não, com certeza não tem. Então, Glenn, tudo isso foi armado em algum lugar onde não se pensa muito bem. E eu aposto que foi no Pentágono, com o Pete Hegseth supervisionando. Agora a gente tem uma prova clara de que nem o general Kaine
e eu estou cada vez mais convencido disso, nem o Hegseth, que todo mundo já suspeitava, e acho que agora ficou confirmado, sabem o que estão fazendo. Não, eu acho que sim. O controle iraniano do Estreito de Hormuz provavelmente vai ser o único resultado possível. Acho uma pena, porque não precisava ser assim. O objetivo final do Estreito de Hormuz, quer dizer, para os iranianos, é um meio para alcançar um fim, porque eles vêm pedindo há muito tempo uma estrutura de segurança adequada na região, uma que também garanta a segurança deles. Eles não conseguem viver mais 47 anos sob essas sanções sufocantes e sob ameaças constantes das bases que o cercam. Então, eu acho que o Estreito de Hormuz, já que não existe um caminho diplomático para uma paz duradoura com os Estados Unidos e com Israel, acaba sendo apenas um meio para atingir esse fim. É uma forma de impor, basicamente, pedágios mais altos aos países que o sancionam, que o ameaçam, talvez por abrigarem bases militares ou até por atacá-lo diretamente. Então, eu acho que isso vai ser uma maneira de reafirmar a segurança do Irã na região e provavelmente vai dar certo. Mas, de novo, é um pouco como a guerra na Ucrânia. Quero dizer, os russos não precisavam ocupar aqueles territórios. Se existisse uma estrutura de segurança que restaurasse a neutralidade da Ucrânia e levasse em conta as preocupações de segurança da Rússia, isso poderia ter sido resolvido pela diplomacia, não pela tomada de território. Mas como você mesmo disse no começo, a gente não tem mais diplomacia. Então, é muito difícil conseguir qualquer coisa só com conversa. Por isso, tudo acaba tomando esse formato mais duro. Mas, ao mesmo tempo, enquanto os Estados Unidos dão sinais de que querem recuar, se isso for mesmo verdade, a gente vê que os franceses estão enviando o grupo de ataque do porta-aviões Charles de Gaulle. Acho que ele está no Mar Vermelho agora, posso estar enganado. Mas como você avalia isso? Eles estão planejando alguma operação? Eu realmente não sei o que os europeus poderiam fazer se os americanos não conseguiram. Ou será que é só para mostrar força? Sabe, aquele gesto de última hora para provar para o Trump que os europeus são um multiplicador de poder e não um peso morto. Uma demonstração corajosa, mas sem sentido, de fervor gaulês. Isso não vai acrescentar nada ao poder de combate. Na verdade, pode até prejudicar o poder de combate em certa medida, porque convenhamos, e deixa eu voltar um pouco e te dar alguns dados, se eu lembrar bem, a gente tem 2 porta-aviões em construção neste momento. Um deles está quase pronto, entrando na fase final de testes, e o outro está prestes a começar. Eu suspeito que o primeiro vai acabar custando algo entre 20 e 21 bilhões de dólares, quando todos os estouros de orçamento forem contabilizados, e provavelmente vai atrasar pelo menos 1 ano, talvez 2, se a história servir de referência, em relação à data prevista de entrega. O segundo, o Kennedy, acredito que vai sair por uns 22 ou 23 bilhões, e também vai ter um atraso considerável. Os dois estão obsoletos do jeito que estão agora. Todo porta-aviões em alto mar é obsoleto quando se fala em guerra de primeira linha de verdade. A gente ainda não viu o Irã demonstrar isso, mas eles poderiam. Eu acho que eles têm capacidade para isso, só não querem fazer, porque sabem, e nisso pensam melhor que a gente, que se fizessem e mandassem 5.000 americanos para o fundo do mar, junto com um porta-aviões de 16 bilhões de dólares, isso provavelmente faria o povo americano pensar de um jeito bem diferente sobre a guerra com o Irã. Eles estão bem confortáveis com o fato de que hoje os americanos estão odiando essa guerra. Então sim, estão obsoletos. E o porta-aviões francês é obsoleto. Completamente obsoleto. Ou seja, isso não acrescenta nada em termos de combate. É, como eu disse, uma exibição gaulesa de puissance francesa, mas não adiciona nada ao material naval que possa fazer qualquer coisa além de afundar. Agora vamos olhar para outra coisa que está acontecendo neste momento, e que contrasta fortemente com tudo isso.
o esforço francês, a Ucrânia, o que for. Preciso deixar isso claro, então vou dar uma olhada nas minhas anotações aqui. A 18ª cúpula do BRICS vai acontecer em setembro, em Delhi. Modi vai presidir o encontro, ele é o presidente do grupo agora. Ouça o tema que eles escolheram, abre aspas, construindo para a resiliência, a inovação, a cooperação e a sustentabilidade, fecha aspas. Esse é o propósito deles. É o propósito que eles mesmos anunciaram. É o mesmo propósito que eu teria atribuído lá em 1991, 92, ao que George H. Bush, Brent Scowcroft e Colin Powell estavam dizendo. Não sobre primazia, não sobre ser a potência número 1 do mundo, acima de todas, ou vamos sancionar ou bombardear você, mas sobre cooperação, sobre convivência. É isso que eles estão fazendo. Então compare com isso. E por acaso, isso inclui a maior potência econômica do mundo, a China, que se fizer o que Xi Jinping acabou de determinar, vai se tornar também a maior potência financeira do planeta. São eles que estão fazendo isso, não nós. Nós é que estamos resistindo a isso. Nós é que somos os teimosos do mundo. E já que toquei nesse ponto, vamos definir direito quem é esse nós. Se você quiser definir o império de forma correta hoje, precisa voltar a alguns exemplos de organizações do passado. Pega o Terceiro Reich de Hitler, por exemplo. Pega o Japão de Tojo. Pega o massacre de Nanquim e a invasão japonesa da China. Junta tudo isso e o que você tem é um exemplo histórico do que estamos vendo agora nesse império. Em que outro lugar você ouviria um secretário de guerra subir num púlpito e declarar crimes de guerra? Dizer crimes de guerra. Dizer que isso é a política dele. Dizer que é assim que ele vai enfrentar o mundo, que vai mandar o Irã de volta para a Idade das Trevas, que vai destruir tudo, que não vai poupar ninguém. Tudo isso são crimes de guerra. Dwight Eisenhower não está só se revirando no túmulo, ele está girando no túmulo. E nem precisamos falar dos nossos pais fundadores. Isso tudo são crimes de guerra. Praticamente tudo que sai da boca do Hegseth e boa parte do que sai da boca contorcida do Trump é crime de guerra. Então olha o contraste aqui. A gente está se colocando como a próxima vítima de qualquer tribunal de Nuremberg que esses países queiram criar no futuro. E eles estão se colocando como o nosso equivalente, no sentido do que nós fizemos depois da Segunda Guerra Mundial, pelo direito internacional, pelos direitos humanos, pela dignidade humana, tudo isso. Por mais imperfeito que tenha sido, nós fizemos. Um dos principais instrumentos para fazer isso foi também um dos principais instrumentos para vencer a guerra, Dwight Eisenhower. E ele disse que uma das razões pelas quais agiu do jeito que agiu, muito a favor das Nações Unidas, ajudando bastante na criação da ONU, foi porque ele tinha visto o que a guerra realmente era, 100 milhões de vítimas. Agora a gente está do outro lado da moeda, Glenn. Os americanos precisam acordar e encarar isso. Nós somos os vilões do mundo. O outro lado é que são os mocinhos. Se a gente não entender isso e não mudar o que está fazendo, de algum jeito, a gente vai afundar. Não tenho dúvida nenhuma disso, porque eles estão comprometidos com o que acabaram de dizer. Eles acreditam mesmo em convivência, cooperação, inovação e resiliência. E, poxa, eles são bons nisso. Todos eles. Então, a minha pergunta para o Donald Trump hoje de manhã é: o que a gente está fazendo? O que você está fazendo, Donald? O que o seu governo está fazendo? O que o Congresso está fazendo? O que a Suprema Corte está fazendo? O que todas as forças do Império estão fazendo? Porque vocês estão nos levando direto contra a parede, para o fundo do abismo. Pois é, a grande ironia, como a gente comentou um pouco antes de começar essa gravação, é que o Trump no início parecia ser o candidato que, sem dizer exatamente com essas palavras, defendia a ideia de que os Estados Unidos deveriam recuar um pouco do papel de império para fortalecer e salvar a própria república.
Mas em vez disso, parece que está acontecendo o contrário, ou seja, arriscando a República para, enfim. Mas o que eu queria saber é o seguinte: o que acontece agora se, quer dizer, não se, mas quando os Estados Unidos tiverem que recuar um pouco? O que isso significa para a região como um todo e para o futuro de Israel e do Irã? Porque quando eu leio a mídia israelense, seja o Jerusalem Post ou o Haaretz, dá para ver que eles mesmos estão bem pessimistas. E isso em vários níveis. A guerra com o Irã, mas também a estabilidade da posição política do Netanyahu. A imprensa mostra muita briga interna, sugerindo que o Netanyahu está colocando em risco a própria sobrevivência do Estado. Então acho que todo mundo entende o que está em jogo aqui. Mas o que você acha que isso significa? Considerando que os Estados Unidos, como você disse, em algum momento vão ter que recuar e tentar achar uma saída. O que isso representa para a região, para o Irã e para Israel? Uma das coisas únicas sobre a descrição que acabei de fazer, ainda que brevemente, de como nos parecemos com as potências contra as quais lutamos na Segunda Guerra Mundial, é o fato de termos Israel, o fato de que Israel é, de certa forma, o Reinhard Heydrich do Hitler de Trump. E isso, como você mesmo indicou na sua pergunta, é um problema e um desafio reais. Abrir o Haaretz hoje de manhã, online, e simplesmente ler as manchetes, como ler uma acusação contra Israel, escrita por um dos seus colunistas ou jornalistas que ainda têm cérebro e sentem que têm alguma liberdade. Mas ao mesmo tempo, quando a gente entra nos artigos, percebe que quase não há nenhum desvio, nem um mínimo, no apoio do povo israelense ao que Bibi Netanyahu fez, ao que Reinhard Heydrich fez e ao que ele ainda pode vir a fazer. E em vez de mandarem parar porque você está destruindo o Estado de Israel, dizem faça mais. Porque se você não fizer mais, vai acabar destruindo o Estado de Israel como nós o concebemos. E esse é o verdadeiro segredo aqui, como nós judeus em Israel o concebemos. Porque os outros cidadãos, quase 50% ou mais da população de Israel, não pensam assim. Ou se pensam, têm medo demais de dizer. Sabem que seriam, digamos, tirados de cena. Então temos esse elemento único nessa realidade, uma espécie de repetição, se quiser, de um papel hitlerista, de um tojo no mundo, no papel que Israel está desempenhando. E agora estão fazendo isso de forma muito violenta e escancarada no Líbano, a tal ponto que o presidente do Líbano disse que não tem certeza se quer se reunir com Netanyahu enquanto ele continuar fazendo o que está fazendo no país dele. Eu não o culpo. Eu acho que ele provavelmente vai acabar cedendo, porque vão torcer o braço dele até ele aceitar. Mas eu não o culpo por não querer se encontrar com o homem que está violentando o próprio país dele e que não está atacando tanto o Hezbollah quanto está atacando cada pessoa, cada coisa que ele encontra no Líbano para saquear e destruir. Isso é mais um elemento dessa vergonha, dessa situação terrível em que o Império se meteu e da qual parece não ter nem força nem coragem para sair. E é por isso que eu sou tão pessimista. Eu não acho que a gente vai sair dessa. Não acho que o Trump vai sair dessa. E não acho que Israel vai sair dessa. Eu já disse muitas vezes e vou repetir, vou reforçar aqui. Israel não vai continuar sendo um Estado no Levante do jeito que está hoje. Não vai ser um Estado de apartheid como é agora. Não é uma democracia. Se voltasse a ser uma democracia de verdade, com todos os defeitos que as democracias têm, claro, poderia existir, poderia continuar e talvez até sobreviver. Não sei. Já criou muitos inimigos, e esses inimigos não vão esquecer tão cedo. Mas poderia encontrar um caminho para o futuro se fosse realmente uma democracia e aceitasse todos. Cristãos, árabes, judeus e outros. Esse é um elemento especial aqui, algo para que não há paralelo no período que eu estava descrevendo, ao qual voltamos agora. Estamos do outro lado do Tribunal de Nuremberg, estamos no banco dos réus, estamos sendo acusados e seremos acusados no futuro.
Eu não sei quem vai fazer isso, não sei como vão fazer, mas de algum jeito a retribuição vai acontecer. É como quando Ló se virou para olhar Sodoma e Gomorra e virou uma estátua de sal. É certo assim. Mas eu não sei como a gente vai conseguir sair dessa situação imediata de um jeito que nos dê uma base para começar a mudar as coisas. A gente nem está dando a ele um novo comandante em chefe, um novo presidente, se é que vamos ter um. Nem estamos dando a ele uma base para agir. Estamos deixando um endividamento terrível, situações horríveis no mundo com nossos aliados, todos devem achar que enlouquecemos. E uma situação igualmente terrível com relação àqueles que, por causa da nossa própria falta de lealdade, agora são obrigados a se opor a nós e a fazer cúpulas na Índia. Você mencionou que os aliados estão horrorizados, mas até certo ponto eles acabam seguindo a linha, né? Você citou, por exemplo, o que está acontecendo no Líbano. Mas eu vi hoje mesmo que a ministra das Relações Exteriores da Alemanha disse que Israel tem todo o direito de estar no sul do Líbano. E claro, é a mesma Alemanha que apoiou as atrocidades em Gaza. É o mesmo país, a Alemanha, que disse que Israel está fazendo o trabalho sujo deles no Irã. Então, eles podem reclamar bastante do Trump, mas parecem concordar com muitos dos piores impulsos dele. Eu fico me perguntando se isso faz parte do legado da era hegemônica depois da Guerra Fria. Porque alguns dos grandes problemas quando existe um hegemon são que, além da arrogância, quando um país consegue absorver muitos custos por fazer coisas estúpidas, ele acaba fazendo muitas coisas estúpidas. E também tem a morte da diplomacia. Por que conversar com seu oponente, se você pode simplesmente ditar as regras? Essa tendência de ir além do limite, essa arrogância, quer dizer, é fácil apontar o dedo para os Estados Unidos, mas se a gente olhar para os europeus, o jeito como eles ignoraram, por exemplo, a segurança do maior país da Europa, a Rússia, por mais de 30 anos, isso não faz sentido nenhum. A não ser que exista uma certa arrogância hegemônica aí. E eu fico me perguntando se não é o mesmo com Israel. Porque nos últimos 30 e tantos anos, eles seguiram, eu diria, essa doutrina da ruptura limpa. Ou seja, vamos parar de fazer diplomacia, parar de buscar compromissos e simplesmente impor a nossa vontade pela força. A gente tem o hegemon mundial atrás de nós, garantindo que ninguém vá se opor. Talvez isso também não tenha sido bom para os aliados dos Estados Unidos, ter essa superpotência por trás, porque aí ninguém precisa ceder em nada. E a arrogância acabou chegando a níveis absurdos. Meus sentimentos sobre isso eu já falei antes, mas deixa eu repetir. Primeiro, eu não acho que nenhum dos líderes europeus que estão no poder agora, nem mesmo alguns que acabaram de ser eleitos, vai durar muito tempo. Com certeza não a Meloni, com certeza não o Macron e com certeza não o Starmer, nem os outros que a gente vê sendo trocados o tempo todo. Mas eu acho que muitos outros líderes também vão cair. A minha preocupação é por que eles vão cair. Eles vão cair por causa de um movimento popular legítimo que diz: espera aí, isso tem sido muito ruim pra gente e você foi o líder durante esse período ruim. E por causa disso, o povo decide te tirar e tentar encontrar outra pessoa. Se eles vão encontrar alguém mais interessado em promover um pouco de harmonia e cooperação entre os países europeus, incluindo a Rússia, ou alguém que queira construir uma Europa isolada, muito parecida com a Europa dos anos 30, que não consegue se entender e vive em constante turbulência econômica e de outros tipos. Isso é algo que a história vai decidir. Eu não posso prever. Não conheço a Europa o suficiente para fazer esse tipo de previsão. E nem sei se conseguiria, mesmo que conhecesse, porque eu não sou europeu. Acho que foi a Maggie Thatcher que disse que o problema com os europeus é que nós visitamos e eles vivem lá. É uma ótima forma de resumir a questão. Então eu não sei como a Europa vai sair dessa, mas sei muito bem que não vai conseguir se continuar agarrada à barra da camisa dos Estados Unidos.
De jeito nenhum. Primeiro, porque a gente vai retirar aquela cauda. E segundo, porque ela já não é mais tão poderosa assim, tirando o arsenal nuclear. E é aí que entra o meu assunto preferido. A única coisa que torna essa situação realmente diferente de forma existencial, daquele período anterior que eu estava descrevendo e comparando lá nos anos 30 e em todos os outros períodos dos últimos 5.000 anos da história humana, são as armas nucleares. E isso é assustador quando a gente para pensar, porque o Império não vai cair sem usar tudo que tem à disposição para tentar evitar isso. Então, quando você olha para essa cúpula que está acontecendo na Índia e pensa na natureza real do que eles estão discutindo, no que o mundo realmente precisa, mesmo que eles não sigam por esse caminho, pelo menos eles disseram que é isso que pretendem fazer. E quando você diz algo assim, e tem forças por trás de você, como a China e cada vez mais a Índia, então você passa a ter peso. Você tem gravitas, tem autoridade. E da mesma forma eu diria, e volto àquela analogia que eu acho bem boa, que nós tínhamos essa gravitas em 1905, 46, 47 e por aí vai. Não só porque tínhamos a arma nuclear, e ninguém mais tinha até os soviéticos explodirem a deles, mas porque realmente agíamos como se nos importássemos com o que aconteceu com aquelas 100 milhões de pessoas que morreram. E nos importávamos com todas as outras coisas que, em teoria, dizíamos defender com tanto empenho. Nos importávamos o bastante para ir aos tribunais. Nos importávamos o bastante para participar das convenções, das negociações de Genebra, de tudo aquilo que fizemos na diplomacia, e que, como Eisenhower disse várias vezes, serviria isso acontecer de novo. Ele lamentava a Liga das Nações e o fracasso que ela teve. E um dos motivos pelos quais ele teve tanta influência nos bastidores, digamos assim, em relação à ONU, foi porque ele sabia que a Liga tinha falhado de forma miserável. E isso foi parte do motivo pelo qual acabamos entrando na segunda versão da Guerra Mundial. Acho que foi como o capítulo 1 e o capítulo 2. E ele não queria que aquilo acontecesse de novo. Todas aquelas pessoas já tinham ido embora. Eu volto ao que Powell me disse em 1989, quando comecei a trabalhar com ele. Larry, a Europa não vai ser a mesma por muito tempo. Eles se foram. Mitterrand, Kohl, Thatcher, Major, todos se foram. Não vai sobrar ninguém que tenha vivido de verdade o caos, a lama, o sangue da Segunda Guerra Mundial, nem mesmo como um garoto de 12 ou 13 anos. Ninguém. Quando isso acontecer, Larry, a Europa vai ser um lugar diferente. When that happens, Larry, Europe's going to be a different place. We can only pray that it's a better, different place. A gente só pode rezar para que seja um lugar melhor, diferente. Mas também pode acabar sendo um lugar bem pior e diferente. Acho que estamos vendo isso acontecer agora. Mas repetindo, eu acho que os europeus são espertos o bastante para mandar a maioria dessas pessoas embora. A questão é, como é que os processos políticos deles, que são bem diferentes dos nossos em muitos casos, se não em todos, e também muito diferentes entre si, como é que esses processos políticos, democráticos como eles dizem ser, assim como nós dizemos dos nossos, como é que eles produzem o tipo de liderança que o Powell dizia que seria necessária para a Europa conseguir passar por esse período pós-Guerra Fria sem grandes danos? E para nós também. Eu não acho que ele tenha cogitado em momento algum a ideia de o elo transatlântico ser completamente rompido. E principalmente porque, e aqui voltamos àquelas armas horríveis de novo, as armas nucleares e a necessidade de a Europa ter uma espécie de colchão para se apoiar, caso algo aconteça, ou para servir de dissuasão contra quem quer que seja. Porque há muitas dessas armas no mundo. China e Rússia juntas, Índia, Paquistão. Estamos voltando a um ponto em que o nosso programa é tão robusto e perigoso quanto o de qualquer outro. Estamos voltando àqueles 30.000 ogivas que tínhamos quando a guerra terminou, a Guerra Fria, e depois caímos para quase 2.000. Quer dizer, isso agora é um sonho distante. A verdade é que vamos construir o dobro das armas que temos hoje, com 3 ou 4 vezes o poder de destruição atual, para ter capacidade de ataque inicial
resistir a qualquer retaliação e sair vencedores. É isso que estamos buscando. Então o mundo está muito perigoso. Será spoilies que o férias em que tal testam em Jersey, doors was set deles. Com toda essa conversa sobre desenvolver capacidade de primeiro ataque, não só as armas que estão sendo construídas, mas também quando vejo o que foi feito em relação aos russos, os ataques aos radares de alerta antecipado, o foco na tríade nuclear, parece que a gente esquece que mesmo num primeiro ataque bem-sucedido, ainda vivemos todos no mesmo planeta. É muito difícil bombardear o próprio planeta repetidas vezes sem que isso afete todo mundo. Para que os indianos estariam construindo o Agni 5? Eu estou construindo isso, quer dizer, já está até implantado agora. Um míssil que chega a 30 mil quilômetros por hora. Nenhuma cúpula dourada vai parar esse cara. E ele carrega ogivas MIRV. Descobri isso ontem. Ele carrega ogivas MIRV, o que significa que pode levar várias ogivas nucleares na ponta e lançá-las, imagino, do mesmo jeito que a gente lança as nossas MIRVs, com precisão cirúrgica sobre um silo de mísseis balísticos, ou o que for. Por que os indianos iriam querer um ICBM de 7 mil quilômetros, móvel e transportado por estrada? Será que estão sentindo algo no ar? Não sei. A gente continua fazendo isso e está voltando exatamente para o mesmo ponto de perigo em que já estivemos e do qual a gente tinha respirado aliviado por ter saído no fim da Guerra Fria. Mas isso acabou. A gente não conseguiu manter por mais de 4 anos. Você acha que os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, se tornaram dependentes da ameaça e do conflito para manter a posição que tem hoje? Por quê? Veja, o George Kennan já dizia isso lá em 1987. Ele argumentava que, se a União Soviética afundasse no mar no dia seguinte, o complexo militar industrial teria que inventar outro inimigo, simplesmente porque ele representava uma parte enorme da economia. Era grande parte dentro da econômica do país. Mas também dá para ampliar esse argumento, dizendo que toda a estrutura do sistema internacional acabou ficando dependente demais da existência de inimigos. Porque, se você tem um sistema de alianças, como na época da Guerra Fria, ou um sistema hegemônico depois da Guerra Fria, eles só fazem sentido se houver uma ameaça comum. Então, quando a paz começa a se espalhar, esses sistemas de alianças começam a se fragmentar. E no fim das contas, se um país mantém seu poder no mundo por meio dessas alianças, ele acaba tendo que perpetuar conflitos de alguma forma. Porque, como vimos quando os chineses começaram a promover a paz entre sauditas e iranianos, isso causou um certo choque em Washington. Afinal, se os árabes vão fazer as pazes com os iranianos, por que continuariam obedientes a Washington? E além disso, quem os ajudaria a enfraquecer o Irã? Então, de certo modo, a paz nem sempre é amiga do império, por assim dizer. Você está absolutamente certo. E o Kennan fez esses comentários já bem velho. Ele estava quase no fim da vida quando se encontrou com Powell, assim como Henry Kissinger, mas de um jeito diferente. E parte da reação do Powell, que nem foi uma reação de verdade, é que ele respeitava demais os dois para contestar de forma dura. Mas uma parte da resposta dele, mesmo sendo bem suave, foi algo como: a gente é mais esperto agora e vai dar um jeito de lidar com esse complexo militar industrial. Eu lembro de pensar comigo mesmo: tá bom. Provavelmente não. Se você conhece o relatório de Iron Mountain, eles chegaram a uma conclusão ali. E há muita controvérsia sobre se aquilo foi uma análise oficial, talvez feita a pedido do presidente dos Estados Unidos, se foi uma reação ao discurso do John F. Kennedy na American University, em 10 de junho de 1963, pouco antes de ele ser assassinado, ou se foi só uma grande piada. O New York Times publicou todo tipo de matéria sobre isso. Louis Latham e mais algumas pessoas foram acusados.
Mas era um estudo muito provocante. E o que ele dizia, no fim das contas, de forma bem clara, era que o que você acabou de dizer era absolutamente verdade, que a gente não poderia viver num império. Não poderíamos viver com impérios coexistindo, por assim dizer, em que todos eles, mas especialmente nós, tivéssemos uma ameaça como a que os soviéticos representavam. Então quem a gente iria criar como inimigo? E a essência daquele relatório era essa. E eu acho que foi isso que o tornou tão provocante e ao mesmo tempo tão perturbador, e ele até virou um best-seller por um tempo. A conclusão deles era, não dá. Their conclusion was, you can't. Human society. Doesn't matter whether it's Indian, Chinese. A sociedade humana, não importa se é indiana, chinesa, russa ou americana, precisa para se manter politicamente de uma ameaça que seja vista pelas pessoas que vivem sob esse sistema como algo existencial. E o texto dizia que a única forma de substituir essa base da sociedade seria encontrar alguma, não exatamente uma ameaça, mas uma força que tivesse o mesmo peso existencial. E claro, ele sugeria que, por uns 3.000 anos, mais ou menos, a gente encontrou isso na religião. Em outras palavras, as pessoas acreditavam que, se pecassem, iriam para o inferno. De modo geral, as nações acreditavam nisso também, cada uma com a sua versão religiosa. Então esse era um caminho possível. Mas o relatório concluía que esse caminho já estava praticamente esgotado. Isso foi lá nos anos 60, 70. Então, a outra coisa que você precisa é de algum tipo de ameaça existencial que possa colocar diante das pessoas e dizer, isso vai matar vocês se não permanecerem unidos, se não construírem sua sociedade, se não tiverem guerreiros. Foi o que o Pete Hegseth disse, sabe? E o que eu pensei quando li isso foi, pegue o relatório mais recente da ONU sobre o clima e você tem um exemplo perfeito de uma ameaça extremamente letal, existencial mesmo, mas que não é militar, não é a ameaça tradicional. Então por que a gente não se une? Como disseram na Índia, construir resiliência, inovação, cooperação e sustentabilidade e enfrentar a crise climática. Fazer disso o elemento de coesão da sociedade mundial, que supere a bestialidade humana, o desejo de poder e por aí vai. Mas as pessoas dizem, não é uma ameaça grande o bastante. People say, it's not a big enough threat. It will be, ladies and gentlemen. It will be. Vai ser assim, senhoras e senhores, vai ser. Olhem as temperaturas na Europa no último ano. Vejam o que os jornais estão dizendo sobre isso, especialmente em lugares onde os números simplesmente saíram de controle. Na Espanha, por exemplo. Dê mais 20 anos, 30 anos. E se a gente não tivesse destruído antes com a outra ameaça, as armas nucleares, o clima vai mostrar que está pronto para nos matar. Cada homem, mulher e criança. A gente precisa se unir para evitar isso. E, poxa, temos aí um século de chance para viver de forma razoável, com espírito de cooperação. Mas será que vamos fazer isso? Eu não sei. Espero que uma parte importante dessa reunião dos BRICS chegue a essa conclusão. Eu sei que a escola central do partido na China já chegou a essa conclusão e está orientando o Politburo nesse sentido. Seria bom encontrar algum tipo de propósito comum, sabe? Algo como salvar o planeta ou descobrir novos mundos, enfim. Algo diferente desse tribalismo e dessa guerra sem fim. Eu só tinha mais uma pergunta. Como você vê o papel da China e da Rússia no que está acontecendo agora? Porque parece que, houve um fracasso no Irã. Muitas vezes a gente trata esses conflitos como se fossem 3 guerras diferentes. A guerra econômica com a China, a guerra por procuração contra os russos e a guerra mais direta com o Irã. Mas como a gente tem visto, por exemplo, os chineses se consideram um alvo importante nessa guerra do Irã. E de fato, dá para ouvir de Washington a mesma lógica que usaram para justificar o que fizeram com a Venezuela. Eles disseram, sabe, que a China não deveria ter esse petróleo. Falam coisas parecidas sobre o Irã. Agora, os chineses proibiram as próprias empresas de seguir as sanções dos Estados Unidos. A gente também vê a Rússia se movimentando, adotando uma postura mais firme em apoio ao Irã. Na sua opinião,
como isso pode afetar o resultado dessas relações entre as grandes potências. Se vai terminar em vitória ou em fracasso. Você acha que eles podem acabar encontrando um propósito comum contra os Estados Unidos? Porque isso seria, na minha visão, um desastre. Ninguém quer um sistema multipolar em que as outras grandes potências se unam para equilibrar o poder dos Estados Unidos. Então, como você acha que esse grupo de grandes potências vai se comportar? Se a gente não sair dessa liderança do grupo Rubio, Hegseth e Trump, o que você acabou de descrever é exatamente para onde estamos indo. Eu acho que os conselhos, tanto na China quanto na Rússia, e até certo ponto na Índia e no Paquistão, e o Paquistão, aliás, está levando isso de frente, estão vendo claramente a nossa total incapacidade de fazer diplomacia de um jeito que faça sentido. Muitos países já se colocaram diante da decisão sobre para onde seguir em relação a esse império. E o que estamos fazendo agora, especialmente ao reforçar a visão que eles têm de nós com essa guerra insana contra o Irã, e o Hegseth torna isso ainda mais insano a cada dia, assim como o general Keeney, com esses comentários dele sobre golfinhos e tudo mais. His comments about dolphins and such. If we don't get off this, se a gente não sair dessa, se a gente não mudar o rumo, não é só o Estreito de Hormuz, nem só a economia global e tudo mais. É toda a posição do império no mundo que vai ficar, como você acabou de insinuar, do jeito que pode realmente ficar. Ou seja, o mundo vai se voltar contra nós, e isso vai ser um desastre para a gente. Um desastre total. E quando Xi Jinping cumprir a promessa dele de acabar com o sistema de Bretton Woods, de pegar o SWIFT e jogar no lixo, de dizer para o OFAC, por exemplo, vocês têm 2,6 bilhões de pessoas sob sanções. Agora vocês não têm mais ninguém, porque a gente acabou de suspender todas. Aí acabou para nós. Acabou. É só questão de tempo até alguém enfiar uma estaca no nosso coração. Espero que isso não aconteça. Espero que a gente não precise chegar a esse ponto. Mas olhando para a história e para tantos impérios que já desapareceram ao longo dela, esse certamente é um dos caminhos pelos quais isso pode acontecer. E eu volto a esse ponto. Em todos esses 5.000 anos, sendo que uns 3.000 a gente conhece bem, em todo esse tempo não existia nenhum meio tecnológico que Nabucodonosor, Ciro ou sei lá, Gengis Khan pudessem usar para destruir o mundo. Agora existe, e isso me preocupa demais, deveria preocupar qualquer ser humano consciente. E eu digo ser humano consciente sabendo que é uma redundância, porque tem muita gente por aí que não é exatamente consciente. Bom, isso volta àquele problema inicial que você estava comentando. A geração da Segunda Guerra Mundial, à medida que foi desaparecendo, ou está desaparecendo, não deixou muita gente, como o Paul te disse, com um respeito saudável pela guerra. E aí começam a ser tomadas decisões tolas. O problema é que é muito difícil. Se for verdade que cada geração precisa aprender por conta própria os horrores da guerra, a gente não tem mais esse luxo, não com as armas que existem hoje. Então, a gente esperaria que a diplomacia resolvesse isso. Na reunião que a Eisenhower Media Network fez em Columbus, há umas 2 semanas, em Columbus, Ohio, uma das coisas que a gente comentou ali nos intervalos foi o seguinte, e o general Leite, que é o chefe da rede agora, destacou isso de forma bem clara. Os americanos não veem bombas desde 1865. É verdade. Eles não veem exércitos marchando na frente de casa desde 1865. Então, a gente perdeu completamente a noção do que é uma guerra como a que estamos travando contra a Rússia agora. Esse é um ótimo ponto. Mais uma vez, você toca o da linha. Porque muitas vezes, it's that's the granks baseada nos plaus, sproving possibilities. Sim, vários. Sim, tanto o Kennan quanto o Kissinger gostariam de dizer isso ao Powell no fim da vida deles. Ou pelo menos o Kennan no fim da vida dele.
Ele não viveu muito tempo daquela visita. Longer after that visit. Bom, eu sei que você tem um dia cheio pela frente, então muito obrigado por tirar um tempo para conversar comigo. Eu tô cautelosamente otimista de que os esforços recentes dos Estados Unidos para tentar reabrir o Estreito de Hormuz e retomar as hostilidades talvez tenham sido uma missão de sondagem, da qual o país agora esteja recuando. Mas ainda assim, cautelosamente otimista. Eu acho que vou me decepcionar muito em breve. Mas tem algumas pessoas aqui, uma delas inclusive, eu respeito pelas opiniões, que dizem que estamos só esperando até sexta-feira, quando Israel e os Estados Unidos vão retomar o bombardeio intenso contra o Irã. Isso parece mais provável, infelizmente. De qualquer forma, muito obrigado, Coronel Hule Christen. Se cuida.